Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula daqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Raquel Cardoso de Biologia e hoje vamos falar de moléculas orgânicas e inorgânicas. Pode chegar para cá que a aula vai começar. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que curtam esse vídeo, compartilhem, tá certo? E me sigam no meu Instagram profissional, @biofácil9. Lá eu posto dicas, conteúdos, tudo para você ficar por dentro do mundo da biologia. Então vamos começar mais uma aula. Bom, antes de mais nada, vamos saber, né, pessoal, qual é a diferença das moléculas orgânicas para as moléculas inorgânicas. Bom, as substâncias inorgânicas são substâncias que são de origem mineral. Então eu tenho, por exemplo, cálcio, eu tenho, por exemplo, chumbo, mercúrio, essas todas são substâncias de origem mineral e as minhas substâncias orgânicas são de origem animal ou vegetal, tá ok? Bom, características importantes dessas substâncias. A gente vai ter a polaridade e a solubilidade. A polaridade, ela vai estar presente sempre que o carbono estiver ligado a um átomo de hidrogênio, tá ok? Ou o carbono vai estar... Se o carbono estiver ligado a um átomo de hidrogênio, a gente vai ter uma substância chamada apolar. E aí, em contrapartida dessas ligações de carbono com o hidrogênio, a gente também pode ter outros elementos químicos ali ligados. E aí a gente vai ter outros elementos como o oxigênio, o enxofre, os halogênios. E aí, se eu tiver só carbono e hidrogênio ligado, eu vou ter uma substância apolar. Agora, se eu tiver carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, halogênios, aí eu vou ter a substância polar. Exemplo de uma substância apolar, o óleo. Exemplo de uma substância polar, a água. Você já viu aquela história de água, óleo e água não se misturam? Exatamente, é por conta dessas características de polaridade. A gente também tem as características de solubilidade, que são as substâncias polares, elas são solúveis em substâncias solares, é aquela coisa de igual dissolve igual. Então a água, ela vai ser dissolvida em outras substâncias que também tenham polaridade, que sejam polar junto com ela. As coisas de água e vinho, né? Então, não se misturam porque um é polar e o outro é apolar. Água e óleo não vai se misturar, não vai se dissolver, porque um é polar e o outro é apolar. Outras características bastante importantes que tem que ser levado em conta. Estado físico, que a gente sabe que são os 3 estados físicos. Sólido, líquido e gasoso, não é? E aí os compostos orgânicos, eles podem existir nos 3 estados físicos, tá certo, pessoal? Temperaturas de fusão e ebulição. A ebulição é temperatura de fusão e ebulição. Vamos lá. Ponto de fusão e de ebulição dos compostos orgânicos são menores do que substâncias inorgânicas ou metálicas. Então, se eu tenho a água, por exemplo, o meu ponto de fusão e o meu ponto de ebulição da água vai ser menor do que o ponto de fusão e ebulição do ouro, por exemplo. Por quê? Porque o ouro é mais denso, mais sólido do que a água, tá certo, pessoal? Bom, então vamos aqui adentrar nas substâncias orgânicas. Substâncias orgânicas. A substância orgânica vai ser a substância em que a gente vai ter o carbono ali atrelado àquela molécula, tá certo, pessoal? E aí a gente chama de compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos, quando a gente tem carbono atrelado, a gente vai ter uma coisa chamada de ligações covalentes. Alguns exemplos de substâncias orgânicas que a gente tem, carboidrato, lipídio, proteína, todos eles têm o carbono ali atrelado a substâncias orgânicas, tá ok? Bom, carboidrato, lipídios e proteínas são macronutrientes, pessoal, e eles estão presentes nos alimentos para nos oferecer energia, tá certo? A energia vai ser utilizada para as funções vitais do organismo. Então a gente utiliza para respiração, para circulação, para fazer síntese proteica, a gente vai ter a renovação do tecido muscular, tudo isso aí a gente vai utilizar carbono, lipídio e proteína. Avançando aqui um pouco mais, eu vou entrar nas substâncias inorgânicas. A gente tem a água, o sal, as bases e os óxidos como substâncias inorgânicas, tá certo? As substâncias inorgânicas, vale lembrar,
elas não utilizam, elas não têm carbono na sua composição. Então, eu tenho aqui os minerais, os metais e os sais. Bom, avançando um pouco mais, eu vou dizer para vocês que a gente tem as substâncias inorgânicas e a gente vai ter as funções. Qual a função de um ácido, pessoal? Bom, gente, o ácido, ele vai ser formado sempre que tiver um átomo de hidrogênio, sempre que tiver 3 átomos de hidrogênio, junto com um átomo de oxigênio. Então, aí eu vou ter um ácido, vai ser uma substância de teor ácido. A gente vai ter um sal quando a minha água, o meu H2O, se dissociar em um cátion diferente. Se você precisa se aprofundar um pouco mais nessa parte de cátion, de ânon, de eletronegatividade, eu recomendo vocês assistirem a aula de química daqui do canal. Tá certo, pessoal? Bom, a base ela vai sofrer dissociação sempre que a água liberar o meu hidrogênio, tá certo, pessoal? Então, quando eu tiver uma base, eu vou ter a água liberando o hidrogênio e aí só vai ficar o oxigênio. Bom, os óxidos, pessoal. Os óxidos são compostos binários, tá certo? E os óxidos, ou seja, são formados por 2 compostos. E um desses elementos sempre vai ser o oxigênio, tá ok, pessoal? Um exemplo de ácido muito comum: ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido sudorífico. Exemplo de sal: cloreto de sódio, tá certo? Exemplo de base: hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. Exemplo de óxido: dióxido de carbono, dióxido de enxofre, monóxido de carbono. Tudo isso aqui está presente na nossa vida como substâncias inorgânicas. Bom, avançando um pouco mais, a gente trouxe aqui para vocês mais detalhadas diferenças entre substâncias orgânicas e inorgânicas. Bom, substâncias inorgânicas são todas aquelas, como eu já disse para vocês, que estão sintetizadas pelos seres vivos, ou seja, são formadas pelos seres vivos, pode ser animais, pode ser vegetais, e as substâncias inorgânicas são aquelas que são essenciais à nossa vida, mas que não estão presentes nos animais e nos vegetais. Estão presentes na parte mineral, tá ok? O sal de cozinha, por exemplo, eu trouxe exemplo do sal de cozinha. O sal de cozinha é uma substância inorgânica, mas que é muito presente no nosso dia a dia, porque não é uma substância orgânica, mas a gente precisa do sal, do cloreto de sódio, a todo tempo. Então, assim, o sal ele é extraído da natureza e ele vai compor a nossa alimentação. E ele tem que ser consumido moderadamente, porque se a gente consumir muito sal, vai alterar, pessoal, a nossa circulação sanguínea. E aí a gente tem também uma coisa chamada de bomba de sódio e potássio, que é para controlar a quantidade de sódio e de potássio dentro das nossas células, para que isso não nos cause mal. Bom, mais um mapinha mental aqui sobre carboidratos, lipídios. A gente tem também nesses os ácidos nucleicos, os sais minerais e as vitaminas. Bom, a função energética dos carboidratos vai ser, então, me dar energia, tá certo? A gente vai encontrar carboidratos em frutas, em doces, em massas, em pão, refrigerante, bebidas alcoólicas também tem carboidrato. Os lipídios também têm função energética e estrutural. Os lipídios eu vou encontrar em frituras, em bacon, maionese, em ovo e amendoim. As proteínas, a proteína tem função construtora, ou seja, a gente tem proteínas nas carnes em geral, nos ovos, no leite, na soja, tá ok? A gente tem os ácidos nucleicos, que também são substâncias orgânicas, tá ok? E também são substâncias orgânicas com função de construção, então a gente vai encontrar eles na carne, tá certo? E em alguns vegetais. Sais minerais é função reguladora, tá ok, pessoal? Então a gente vai encontrar sais minerais na água, no leite, nos derivados do leite também, em vegetais, em vários lugares a gente pode encontrar os sais minerais. Vitaminas também possuem função reguladora, as vitaminas também vão ajudar na homeostase do corpo, e aí eu posso encontrar as vitaminas no leite, nos derivados, nos vegetais, nos peixes, nos ovos, tudo. Por isso que a gente fala assim de ter uma alimentação equilibrada, porque se a gente tiver uma alimentação equilibrada, a gente vai conseguir manter os níveis dessas substâncias orgânicas adequadas ao nosso corpo. Bom, vamos fazer aqui então algumas questões para a gente ver como é cobrado essa parte de substâncias no Enem. Então vamos lá.
Sobre carboidratos, é correto afirmar que A. São biomoléculas encontradas principalmente nas carnes. Olha só, a letra A tá errado, né, pessoal? A gente não encontra nas carnes, mas principalmente não. Vamos lá, letra B. São classificados em dois tipos, carboidratos maiores e menores. Claro que não, os carboidratos eles são classificados em 3 tipos, não 2, 3. Letra C. São classificados de acordo com o número de carbonos. Olha aí, pode ser, vamos dar uma olhada nas outras. São essenciais para as reações físicas do corpo. São essenciais, né, pessoal? Mas tem outras mais certas. São considerados nocivos aos seres humanos. Letra E não é. Então, a gente está em dúvida aí da letra C e a letra D. E aí, o que você me diz? Exatamente, tá certíssimo se você me disse que a letra C está correta. Os carbonos, eles são classificados, os carboidratos são classificados de acordo com a quantidade de carbono. Porque quanto mais carbono eu tiver, uma cadeia maior eu vou ter. E aí eu vou precisar classificar o meu carboidrato numa cadeia maior. Então, a resposta desta questão é a letra C. Bom, mais uma questão aqui, dessa vez é pra gente completar colunas. Então vamos lá, relacionando adequadamente as proteínas, tá certo? Presentes no organismo humano com as respectivas funções. Então eu tenho colágeno, mioglobina, queratina, actina e miosonina. Todas elas são proteínas. E aí a minha primeira alternativa diz assim: músculo responsável por armazenar gás oxigênio. Se é o músculo responsável por armazenar gás oxigênio, então eu vou ter aqui a minha mioglobina. Esse eu já sei que é o segundo. Então vamos lá, segunda alternativa. Epiderme e anexos responsáveis contra a desidratação. Então, se eu tenho aqui uma proteína que faz parte da minha epiderme, dos meus órgãos anexos e ainda é responsável pela minha hidratação, eu estou falando da queratina, né, pessoal? Então, 2, 3. Músculos que permitem a realização de sua contração e distensão. Contração e distensão muscular é fácil, actina e miosonina. Então, 2, 3 e 4. E aí, vamos olhar aqui. Dermes, tendões, ossos e cordas propicia resistência mecânica. Só sobrou o colágeno. Então, vamos lá. 2, 3, 4 e 1. Olha aqui, a resposta certa está no B. 2, 3, 4 e 1. Se você errou, se você acertou, comenta aqui que a professora quer saber. Bom, mais uma questão, essa também é de completar. Vamos lá, complete a frase. Os esteroides são considerados a categoria especial de lipídios, isso mesmo. Sendo o mais importante, o esteroide mais conhecido, ou seja, o colesterol é o lipídio mais importante conhecido. As células utilizam o colesterol como matéria-prima para a fabricação das membranas celulares. Exatamente, a gente usa o colesterol na membrana celular como matéria-prima para fabricação e dos hormônios esteroides. Vamos dar uma olhada aqui nas opções? Não é a letra A, não é a letra B, a resposta certa é a letra D. Lipídios, a resposta é a letra D. Lipídios, colesterol, membranas celulares e hormônios esteroides. Bem fácil essa, né? Bom, obrigado por você estar aqui comigo até o final. A professora fica por aqui. Tchauzinho e até a próxima aula.